suas Bíblias em Apocalipse, esse capítulo 21, versículo 1 ao 6. Diz assim: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui em Tua casa te adorando e te bendizendo, Senhor. Obrigada, Senhor, pela dádiva da vida, Senhor, que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Deus, por enviar Teu único Filho naquela cruz para morrer em nosso lugar, Senhor, para nos salvar, Senhor, para estarmos aqui, Senhor, te adorando, Senhor. Recebe toda a honra e todo o louvor, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, e falando aos nossos corações, Senhor. Nossos louvores, Senhor, chegue, Senhor, ao Teu trono, Senhor, como cheiro suave, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este é o som da Tua noiva, apaixonada, fascinada. Este é o som da Tua noiva. Este é o som da Tua igreja, apaixonada.
corre para o Pai e se joga nos braços, possamos fazer isso com Deus, se jogar e confiar nos braços do Pai. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como filho. Presença do Pai ao seu redor.
conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior está do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A oração. Paizinho querido, queremos te louvar, Senhor, por esses instantes em que entoamos hinos e louvores a Ti. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo morando em nós. Porque assim sabemos, ó Deus, que os dias atribulados nós passaremos, porque Tu estás conosco. Paizinho querido, agora nos traz a ministração da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Aqueles que estão em casa, Senhor, louvando a Deus conosco.
Fala também aos seus corações, meu Deus. Venha fortalecendo, ó Deus, exortando, Senhor, com a tua palavra. Vem trazendo a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. O renovo de Deus para as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. É bom estar aqui mais uma vez para adorar ao nome de Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E com toda certeza nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Tempos difíceis é o tema dos dias que temos vivido. Dias difíceis, tempos difíceis, mas existe alguém que tem poder sobre o tempo e sobre as dificuldades, e nós cremos nele. Nós cremos assim, não estamos preocupados, não estamos desesperados, porque Deus, falando através dos profetas, Ele nos deu esperança de que Ele trará salvação debaixo das suas asas. E para Ele dizer que traz salvação debaixo das suas asas, precisa que o tempo seja de dificuldade. Quando todas as coisas pendem para o despenhadeiro, o Senhor tem salvação. O Senhor tem libertação. O Senhor tem cura. O Senhor tem a graça que renova os sonhos. Por isso, Ele permanece soberanamente, como as águias que voam acima da tempestade, para manter em paz e segura no tempo da dificuldade. Assim o meu Deus reina sobre todas as adversidades, para garantir tranquilidade àqueles que esperam no seu nome. Eu quero ler contigo uma passagem que se encontra no capítulo 6 de Mateus, versículo 1 ao 4. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celestial. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola,
Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompenses. Aqui existe duas coisas muito importantes para a vida de uma pessoa que deseja crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Existe a palavra e a promessa. E esses são dois princípios importantes para as pessoas crescerem. Jesus estava iniciando a sua igreja e ele queria ensinar o dever de como uma pessoa deve permanecer no reino de Deus. Porque sempre houve muitas coisas parecidas com outras coisas. Mas mesmo sendo coisas parecidas com outras coisas, em si mesmo elas são bem definidas e há uma necessidade da pessoa estar bem aparelhada a respeito do que cada uma dessas coisas significam para que possamos caminhar livre e desimpedidamente. Como deve ser o servo no reino espiritual? No reino onde Deus é o Senhor, onde Deus é o instrutor, onde Deus é o capacitador. E este é um reino espiritual. O homem pode e deve fazer parte dele, mas todavia a essência principal vem do reino e não do homem. Jesus passa a ensinar a atitude que ele espera de cada cidadão no reino dos céus. Ele queria desmistificar alguma coisa. Ele queria separar algumas coisas para abrilhantar a obra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde as coisas parecem muita uma com as outras. E não é coisa deste tempo moderno. Já vem acompanhando a história há muito tempo. Mas Jesus queria ensinar que a atitude de um cidadão que tenha experiência de conhecer a graça, de ser movido por uma fé no nome de Jesus Cristo, ele precisa fazer coisas de forma diferente. E ele entrou numa questão que os fariseus e os hipócritas já faziam. Foi a respeito da esmola e da justiça. Os fariseus já faziam, já davam esmolavam. Jesus Cristo concordava com a esmola,
Mas Jesus Cristo não concordava com a esmola, da forma que a esmola era feita. Nós encontramos este problema em muitas ocasiões na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo chegou à igreja de Corinto, na instrução da Santa Ceia, apóstolo Paulo encontrou coisas boas sendo feitas, porém de forma errada. A instrução da Santa Ceia, que é coisa maravilhosa, que era a festa da comunhão, e ainda é até hoje, só que ela era celebrada de uma forma diferente dos propósitos do Senhor. Ela ainda era celebrada em um conceito antigo, meramente religioso. E o apóstolo Paulo, quando viu aquilo, ele disse: eu não vos louvo pelo que vocês fazem, porque o que vocês fazem não é para a glória de Deus, é para a glória do próprio homem. Exalta o homem no que tem e humilha aquele que não tem. Isso é comunhão entre os que têm, mas é humilhação para os que não têm. E nas coisas que o Senhor preparou através da obra redentora da cruz, Ele é tudo em todos, e por isso não há acepção de pessoas. E Jesus Cristo passou a ensinar exatamente a respeito da esmola. Porque ele concordava com a esmola, mas ele não concordava com a forma que a esmola era feita. Conforme o apóstolo Paulo não concordava com o culto de comunhão na igreja de Corinto. Uma coisa boa sendo feita de forma distorcida. Quando Jesus ensinava a respeito das atitudes que ele esperava de um cidadão dos céus, automaticamente eram comparados com a hipocrisia dos fariseus e os seus seguidores. Porque os fariseus queriam ser conhecidos pelo o que eles eram diante do homem. E Jesus Cristo queria que os discípulos fossem conhecidos pelo que eles faziam diante de Deus. Tudo que os discípulos viessem fazer, fazia parte de um plano espiritual com projeção no reino espiritual. Isso faz parte do viver para Deus e não para os homens. De viver para glorificar a Deus em tudo que somos e em tudo que temos. Os homens podem fazer parte de tudo que nós fazemos, mas nada que nós fazemos é para os homens. Existe alguém que comprou a igreja com um preço muito elevado, e ele reina de forma absoluta na vida deste povo chamado igreja. Para quem conhece de fato e de verdade o mistério da graça em Cristo Jesus, sabe o quanto é valioso, o quanto é plenificador, o quanto é justificador ter Jesus Cristo por meta de tudo aquilo que está estabelecido dentro da vocação que cada um de nós fomos chamados.
frutificar para glorificar o santo nome dele com exclusividade plena. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus tinha tanta preocupação que os discípulos enveredassem pelo caminho dos fariseus, que ele deu ensinamento a respeito disso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6. Ele chamou a atenção dos discípulos com esta palavra: porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. De que serve para um homem, depois de crer, se arrepender, ser purificado pelo sangue do Cordeiro, perder a comunhão com esta palavra e ter o seu propósito espiritual desestabilizado, de forma que perde o sentido às promessas espirituais. É uma forma de Jesus Cristo dizer: filhos meus, diante dos debates, diante do confronto, tenhais cuidado de como deliberar no ministério que recebeste do Espírito Santo para frutificar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira, e não é com qualquer palavra ou qualquer propósito. A sociedade, ele queria mostrar, a sociedade está impactada pela doutrina dos escribas e dos fariseus. Eles são fanáticos cegos, guiando outros cegos e jactando de que eles são predominantes sobre a verdade. Mas não creiais nisso, porque se a vossa justiça, que o Pai Celeste vos revela por meio do sacro e santo Evangelho de Jesus Cristo, não exceder a desses fariseus, quero dizer para vocês, não ganhareis nada, nem neste tempo e no tempo futuro. Se vossa justiça não se exceder a deles, jamais entrareis no reino de Deus. Então, logo, logo, não tem motivo para a militância. Não tem motivo para o debate, para os confrontos, porque não tem soma de nada, são coisas infrutíferas. Mas Jesus disse: eu quero mais de vocês. Eu quero mais do que essa aparência arrogante que está na sociedade judaica. Eu quero fruto de fato e de verdade. Eu quero coração comovido. Eu não quero simplesmente palavras que enchem a cabeça, mas que deixem o coração congelado. Eu quero que vocês sejam de fato e de verdade um transmissor de vida. Transmissores de esperança, de paz e de contentamento, que verdadeiramente impacte esta sociedade que desmorona em seus desesperos.
E no capítulo 6, versículo 1 a 4, ele começa a dar exemplo a respeito do que ali está escrito, de esmola. Qual o sentido de esmola naquele tempo? A esmola significa compaixão, compadecer das pessoas no seu estado de necessidade. E continua. A compaixão, ela tem por meta trazer alívio imediato aos necessitados, tanto financeiramente como de outras possíveis necessidades. É estar pronto para dar, não somente o que tem. A esmola não estava somente no sentido de enfiar a mão no bolso e dar um pouco do que você tem. Ou ir na sua despensa, pegar um pouco da comida que lá tem e dar a quem tem fome. A esmola, no sentido daquela época, é um pouco mais. É atender as pessoas nas mais diversificadas necessidades do dia a dia. Então, nessas coisas também é necessário o tempo. E é o que as pessoas têm mais dificuldade de dar, é o tempo. Porque quando eu dou o meu tempo, eu dou a mim mesmo. Eu preciso estar pronto para doar o que eu sou, além do que tenho. Eu preciso doar o meu amor. Eu preciso doar bondade. Eu preciso doar misericórdia. Eu preciso doar compaixão. E muitas das vezes, diante de circunstâncias embaraçosas, eu preciso doar perdão, reconciliação. Quando eu me dou, eu não mando o que tenho. Eu vou com o que tenho e vou com o que sou. É estar preparado para atender as pessoas naquilo que elas necessitam. É exatamente isso que Jesus estava diferenciando entre a esmola egoísta dos fariseus e o cristianismo que Jesus ensinava a respeito da compaixão. O evangelho não são palavras de sentido vazio. Tanto é que o apóstolo Paulo, na cidade do Império Romano, no mundo de César, na capital de César, ele disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que crerem. Então, o evangelho não são palavras vazias. O evangelho é um conteúdo glorioso que tem poder para transformar vida. Quando recebemos a palavra de Jesus Cristo, quer seja no início, quer seja no meio, quer seja no fim, ela sempre tem um conteúdo para abastecer o crente com relação aos desafios que os crentes, terão por diante na sua caminhada de fé, em graça, justiça e bondade. Por isso, a obra de um crente precisa exceder a dos fariseus,
Porque Jesus Cristo não somente ensinava, Jesus Cristo praticava. Os fariseus ensinavam, mas não praticavam. Jesus ensinava e praticava por toda parte. Os milagres eram constantes, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, os pecadores recebiam perdão do pecado, a prostituta era liberta e o nome de Deus era glorificado. Porque existe um novo conceito de ensinamento, existe um novo conceito de misericórdia, existe um novo conceito de ajudar, de dar esmola, de fazer justiça. Pedro, quando entrou no templo em Jerusalém, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ele não levou outra coisa consigo, senão a esmola que ele recebeu por meio da palavra. No capítulo 3 de Atos, versículo 1 em diante, ele disse para um paralítico: o que eu tenho eu te dou. Quem recebe esta palavra sempre tem algo para dar. Diante de um mundo aprisionado, com medo, possesso, clamando, chorando. Outro dia eu ouvi uma mensagem, uma notícia, que no mundo nunca pessoas suicidaram tanto do que 1 ano e 3 meses para cá. Porque o medo está imperando sobre a predominância do cavalo amarelo de Apocalipse, levando a morte em todo canto. Se escuta os tropel do cavalo a todo vapor, levando medo, e as pessoas abrindo mão da vida e se suicidando com a própria mão, porque já não encontra mais beleza no dia que está por vir. Deus de misericórdia, na legislação judaica havia coisa muito importante: compaixão. A compaixão devia ser um componente a fazer parte da conduta ideal de um judeu. Isso está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. A compaixão, a conduta perfeita para um cidadão, dentro do contexto social judaico, precisava exercer a compaixão. Se não existia, não era pelo fato de Deus não ter ensinado. O caráter é perfeito quando existe compaixão. O entendimento é perfeito onde existe compaixão. As obras são perfeitas onde existe compaixão. O ambiente é alegre, a comunhão flui perfeitamente, a segurança é uma realidade porque existe compaixão. Quem pode detectar sequer um defeito onde a compaixão e o amor reina? Bendito seja o nome do nosso Deus.
Justiça e esmola, como Jesus dizia, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Capítulo 5, versículo 20 de Mateus. Justiça aqui está relacionada com esmola. Os vossos feitos. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, a justiça é muito boa para que, e a esmola, para que o amor de Deus seja vivenciado. Porque isso coloca o amor em movimento e mostra o quanto Deus faz parte da natureza do ser humano e da igreja, daqueles que confessam que Ele é Senhor em sua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer: a esmola e a justiça não é capaz de justificar um homem diante de Deus. Justificar é ato de tornar um culpado justo diante de um tribunal de acusador. E por isso, o apóstolo Paulo, falando aos romanos a respeito deste assunto, no capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 24, ele disse que a justificação, ela é gratuita. E mediante a graça, a redenção que está em Cristo Jesus. Sendo justificados pela fé, gratuitamente, pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem da esmola, o homem faz justiça quando o amor de Deus está no coração dele. E se quando o amor de Deus está no coração da pessoa, se alguém lhe pedir a capa, ele dá logo tudo. Se pedir para caminhar com ele uma légua, ele caminha 2. Porque ele tem muito mais, ou ele é muito mais do que tem. Quando tirarem tudo dele, o seu interior ainda ferve dentro dele. E a sua alma grita no mais profundo do seu ser: eu ainda tenho alguma coisa para te oferecer. Porque ainda tem amor. Como já disse, ainda existe compaixão, bondade, misericórdia. Conforme Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas não significa que ele estava com o bolso vazio, mas ele estava com a alma cheia. E o que ele tinha, mas os discípulos que ali estavam, ninguém mais tinham. E quando um homem de Deus se põe a trabalhar, segundo a palavra do Senhor, nada pode se comparar ao que ele traz em nome de Jesus. E Pedro disse: o que eu tenho eu te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nunca mais se ouviu dizer que aquele homem voltou àquele lugar para suplicar a esmola. Porque a partir daquele momento, o que ele recebeu no nome de Jesus, o tornou altamente suficiente. E além dele produzir para a vida dele e para a vida dos seus, ainda tornou-se um adorador tremendo, que entrou dentro do templo, pulando, gritando e cantando a bondade do Senhor em autoestima, porque agora a vida dele não estava limitado a nada, porque encontrou homens que tinham em nome de Jesus Cristo para dar. Tinha mais, esse dia, as coisas dos fariseus. Fazer parte de uma igreja não é ser meramente religioso. Não é ir à igreja quando quer. Jesus Cristo não precisa de resto. Jesus precisa de homens e mulheres de boa vontade. Não pessoas mascaradas, que pensa que Jesus é um mau caráter que vive de qualquer coisa em qualquer lugar. A nossa justiça é uma ação brilhante. É uma ação brilhante, a nossa justiça. A nossa justiça é uma ação brilhante. Que faz com que os favores de Deus cheguem diante daqueles mais necessitados. Porque todos os necessitados têm direito diante de Deus. E para isso Deus levantou um povo com ensinamento primoroso, para que essas coisas chegassem até eles. Todos os necessitados têm direito diante de Deus. E desde o tempo dos profetas, Deus levantou os profetas de forma impetuosa para batalhar pelo direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. E quando essas coisas são detectadas através do agir da igreja, as bênçãos do Senhor chegando aos necessitados, através daqueles que aprenderam com o Senhor Jesus, uma coisa maravilhosa acontece. Mateus capítulo 5, versículo 16. O próprio Jesus ensinou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifique vosso Pai que está no céu. Obras de crente não feita para o homem, feito pelo homem, mas a finalidade é levar honra, glória e louvor para Deus, para que o homem conheça Jesus Cristo através dos atos de crentes afinados pela palavra e comovido por uma ação gloriosa nascida no céu, para ataviar de forma perfeita aqueles que creem na palavra de vida eterna. Assim brilhe vossa luz no mundo, ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Boas obras. Se importar com quem ninguém se importa. Fazer aquilo que muitas das vezes muitos não fazem. Isso são coisas impactantes, mas que pessoas naturais, que não conhecem o mistério do nascer de novo, não fazem, porque não tem graça para isso. Aí as pessoas, quando vê um crente assim andando, dizem assim, ó, esse cara aí tem coisa que eu não tenho. E outra, e eu não sei o que é. É claro, não vem do reino dos homens, vem do reino dos céus, para aperfeiçoar pessoas, para a honra, a glória do nome do nosso Deus. Agora, cuidado para não politizarmos aquilo que é para a glória de Deus. A pessoa desvirtuar uma coisa boa para um propósito ruim. Foi o que os fariseus fizeram através do sinédrio. Eles não entenderam o mistério da mensagem do reino espiritual e politizaram. E os discípulos entraram nessa e disseram para Jesus, restaurará tu o reino a Israel neste tempo? Restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Politizaram ou não politizaram? Politizaram. Jesus estava falando de salvação, Jesus estava falando de libertação, Jesus estava falando de cura, de transformação, diante de uma sociedade oprimida que tinha perdido o afeto pelo próximo. Uma sociedade vencida do mal. E eles queriam saber se ele iria restaurar o reino a Israel. Jesus estava dizendo, eu estou falando de Deus.
Eu estou falando de coisas eternas. Eu estou falando de valores insuperáveis. Eu estou falando de coisas eternas. Quantas das vezes queremos, da mesma forma, politizar o Evangelho? Podemos entrar até no contexto dessa CPI que está acontecendo por aí afora, mas eu não quero entrar nisso. E por causa dessa politização, desvirtuar as coisas, colocar outro propósito além daquele que Jesus colocou em sua palavra. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 2, versículo 24, ele diz: está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios todo dia por causa de vós. Não misture o Evangelho com nada, porque o Evangelho não se mistura. Ele é extremamente purificado, santificado. O Evangelho é uma coisa única. Não adianta eu mudar a órbita, mudar o tema, estabelecer novos conceitos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus que ele estabeleceu para o seu fim, propósito. Precisamos ter cuidado. Muitas mensagens estão ecoando por aí afora. Mas como Jesus tinha preocupação em manter purificado, santificado os seus discípulos, essa palavra ainda está em evidência e nós as pregamos com toda modéstia. Cuidado, meu irmão, entre os muitos relampejantes de mensagens, por aí afora, ao alcance dos seus ouvidos, tenha cuidado, aprimora o seu apreço pela palavra. Não deixe que conceitos estranhos, que doutrinas errôneas ou doutrina de fariseus, que é como bijuteria, brilha muito, mas não é de valor nenhum. Nada que se pode comparar àquilo que recebemos do Senhor para andar em toda a verdade. Porque quando nós estabelecemos conceitos errados, o nome do Senhor torna-se blasfemado entre os gentios todo dia. Aí entra uma coisa chamada hipocrisia. Hipocrisia significa atores. Que desenvolve qualquer papel. De forma a dar glória ao homem e tornar-se
a glória tornar nossa e não de Deus. Vai ao teatro e representa aquela peça, e eles levantam, bate palma, grita, se emociona, chora, um montão de coisa. E isto é uma palavra grega e está completamente inserida dentro dos conceitos teatrais da antiga Grécia. É lá exatamente que nasceu a palavra hipócrita, artista. Tudo que venhamos a fazer, quer seja por obra, quer seja por palavra, o propósito seja sempre aquele que morreu e ressuscitou para a nossa, ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, em nome de Jesus, diante, Senhor, das situações a ser vivida neste mundo, mais precisamente neste tempo, oro em nome de Jesus, para que, Senhor, este povo chamado igreja, que manifesta a fé no nome de Jesus Cristo, nunca venha se desfigurar por causa de falsos conceitos, mas buscando o aprimoramento daquilo que temos recebido do Senhor, estando mais perto a nossa salvação agora do que no dia em que aceitamos a fé, Senhor. Cada dia, o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, como bravos soldados em Jesus Cristo, alistados para a guerra, em tempo de guerra, viver de forma exímime a batalha da fé no nome de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo e também minha oração aqui e agora, em nome de Jesus. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero
paz do Senhor, queridos. Estamos terminando o nosso culto. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos aqui celebrando o seu nome, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito, pela maior dádiva da vida, Jesus Cristo. E junto com Ele, toda sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. A nossa gratidão ao nosso Ministério de Louvor e a você que está em casa acompanhando, adorando ao Senhor juntamente conosco. Muito obrigada. E já quero deixar aqui o convite para amanhã, a partir das 15 horas. Nós estaremos realizando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ainda de forma remota, mas já bastante contentes, pois sabemos que no próximo domingo, portanto, de amanhã 8, estaremos reunidos aqui no santuário, eu e você, para a glória de Deus e a alegria de todos nós. Amém? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que continue curando as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão hospitalizadas, agradecendo a Ele o milagre da cura em o nome de Jesus. Amém? Façamos isto. Eu aqui com a igreja e você aí na sua casa. E juntos, em oração, estaremos falando com o Papai do céu. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada por Jesus Cristo ter morrido na cruz em o nosso lugar. Obrigada, Senhor, porque ao terceiro dia Jesus ressurgiu dentre os mortos e está vivo, intercedendo neste momento a favor da sua igreja. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo que confirma que somos teus filhos, que vive em nós, que nos proporciona o consolo, a alegria e a certeza dos pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida. E a esperança que breve Jesus vai voltar. Neste momento, ainda oramos a favor das pessoas que se encontram enfermas, nos hospitais, nas UTIs. Meu Deus, as pessoas que estão enfermas em suas casas, sejam todas curadas, porque tu podes curar a todas as pessoas. Tu tens o controle da vida em tuas mãos. Tu és soberano sobre todos e por isso nós oramos a ti. Oramos ainda, Senhor, clamando por consolação para as pessoas que perderam seus entes queridos, para os enlutados, que não são poucos. Oramos para que a consolação do Espírito Santo reine em suas vidas. Oramos por tua igreja ausente, teus filhos distantes, teus filhos que estão enfraquecidos, que caíram no meio do caminho. Oramos para que o Senhor levante com sua mão forte. Oramos para que o Senhor alegre os tristes, fortaleça os fracos, levante os caídos. Oramos para que o milagre do Senhor aconteça em toda a extensão da tua igreja, do teu povo, na face da terra. No nome e no amor de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, assim oramos. Amém.
Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo reine em todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diga amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus e até amanhã, a partir das 15 horas. Aos reis e dos reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu corpo.